Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. A única coisa que fica é o peso, né? Da responsabilidade de falar, de entregar a mensagem. É sempre, eu digo que é prazeroso. Falar da palavra de Deus é sempre prazeroso. Mas também traz em si a carga da responsabilidade. E aí eu quero meditar com você aquilo que Deus tem para nós hoje. Quero que você abra a sua Bíblia, lá em João, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. A responsabilidade maior ainda é porque toda vez que você fecha um ciclo, quem vai fechar um ciclo de uma mensagem, você fica na responsabilidade de ser o último, e quando você é o último, a expectativa do povo é maior. Quando fechar, tem que fechar com chave de ouro. É um ciclo e vai fechar. Então, se falando sobre vida de excelência, então, como essa é a última mensagem, né, de domingo, de janeiro, sobre vida de excelência, então, a gente sempre fica na expectativa. Isso é bom. Se domingo passado foi melhor, você espera que o outro seja melhor ainda, né? Eu espero que seja também para você. Amém? E a gente está falando de vida de excelência. Eu pensei que vida de excelência também ele passa pelo relacionamento com o próximo, ou seja, relacionando-se com o próximo é o título da mensagem. Porque se nós queremos ter uma vida de excelência, é preciso aprender a desenvolver o relacionamento com o outro, né? Jesus uma vez fez essa, conversando com o povo e com os discípulos, alguém perguntou: Jesus, quem é o meu próximo? Jesus deu aquele exemplo que a gente sabe da pessoa que foi espancada e quem ajudou foi o samaritano, né? Então o próximo é aquele que está próximo de você mesmo. Pode ser qualquer pessoa, sem distinguir dela. Seu próximo necessariamente não precisa ser cristão, né? É aquele que você pode estender a mão. Mas também a gente tem que aprender como é que se tem esse relacionamento, como é que desenvolve, como é que a gente vai desenvolver esse relacionamento. O nosso maior exemplo de relacionamento entre atender o próximo é Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E eu quero ver com você aprender com vocês algumas lições desse capítulo de João, capítulo 13. Em vez de trazer outra Bíblia, ela cola. Vamos lá, João 13, capítulo 1, e a gente vai ler alguns versículos e discutir um pouco sobre ele. Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. É o versículo que nos importa. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar,
você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus. Então, aí diz Pedro, então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Vamos pular para o versículo, lá para o versículo 13. Diz o seguinte, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Até aqui. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esta noite, mas nós estamos aqui dependentes de Ti. Senhor, nós dependemos que Tu fales esta noite. O povo veio querer ouvir a Tua palavra e saber qual a resposta que eles possam levar para casa. Então fala ao coração de cada um, fala aos nossos corações, nos ajuda a ter, ó Deus, uma vida excelente. Nos ensina nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Excelência significa melhor do que os melhores. Excelência significa algo extremamente desejável e perfeito. A Bíblia se refere à excelência do amor fraternal, à excelência do sacerdócio de Cristo. Deus sempre se preocupou, entenda bem, Deus sempre se preocupou com o relacionamento entre os seres humanos. Encontramos em sua palavra inúmeros preceitos regulamentados nas relações entre as pessoas. O primeiro problema entre uma pessoa, entre relacionamento, o primeiro problema que houve entre relacionamento foi entre Caim e Abel. O que causou esse mal foi a inveja, né? A gente não vou tocar no assunto, tratar do assunto em si, mas aquele foi o primeiro mal em relacionamento entre pessoas. A inveja de Caim em referência a Abel. A inveja é um dos grandes problemas no relacionamento humano. Um bom relacionamento entre pessoas é da expressa vontade de Deus, ou seja, é do bom, é o desejo de Deus que as pessoas se relacionem bem. É o desejo de Deus que todos se relacionem. Podemos comprovar isso com a mudança de instrução de Deus, de Jesus em relação no monte, quando ele vai falar das bem-aventuranças do monte, ele vai tratar ali também desse relacionamento de pessoas. Muito das bem-aventuranças fala de relações com as pessoas. Né? Um bom relacionamento com o próximo é tremendamente necessário e, ao mesmo tempo, muito difícil, mas não impossível. A gente sabe que o relacionamento é bom, mas relacionar-se com pessoas é difícil. Né? Ter relações com pessoas não é nada fácil. É uma questão de você, se a pessoa não entende, você tem que ceder, você tem que entender o lado do outro. A gente costuma dizer, eu pelo menos penso assim, que a nossa igreja tem como título, e às vezes o pastor Antônio mesmo precisa dizer que a gente, nossa igreja é a igreja de relacionamento. Por esse título, às vezes as pessoas acham que, como tem o título de igreja de relacionamento, acho que tudo vai ocorrer perfeito. Acho que os relacionamentos aqui dentro são todos perfeitos, mas relacionamentos geram choques. Né? E por estar aqui, a gente vai se tratando, se conhecendo. E às vezes as pessoas se decepcionam porque, mas lá não é um lugar de relacionamento, lá não é, ou pelo menos não é uma igreja de relacionamento, aí jogam na sua cara esta frase, como dizendo, lá não é um lugar perfeito para relacionar-se, mas lá também é um lugar que tem pessoas imperfeitas. E elas estão tentando relacionar-se umas com as outras. Por causa disso que Jesus, também com os seus discípulos, ele teve esses problemas. Também os discípulos fazer entender que era preciso entender o próximo, entender as pessoas. Relacionar-se com pessoas não é fácil. Quem lidera pessoas sabe disso. Sabe que cuidar de pessoas dá trabalho. Né? E aí o primeiro ponto que eu quero ver com vocês, para a gente desenvolver, ter um bom relacionamento, a vida com excelência passa por isso. Para que você tenha um bom relacionamento, a gente aprende com Jesus que para se ter
uma vida de excelência é preciso aprender a relacionar-se com o outro. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é: desenvolva uma atitude de humildade. O exemplo que Jesus deu aqui é magnífico. Ele está no jantar, tem pessoas servindo, ele está ali convidado, junto com os seus discípulos, a ser servido. Jesus olha aquilo tudo, está ali jantando. Jesus faz algo que era inusitado. Ele era um mestre da palavra ao olhar dos outros, e por isso ele foi convidado, né? E Jesus se levanta e vai lavar os pés. Olha, as pessoas que estavam ali ficaram chocadas. Como Jesus vai fazer isso? Ele não é mestre? Quem é mestre, né, pro orar judaico, das pessoas que estão ali, um mestre jamais faria aquilo. Ele poderia pedir um dos seus próprios discípulos fazer, olha, ou dar o exemplo com o próprio discípulo: Pedro, por favor, lava o pé ali de João, por favor. Lava o pé de Mateus ali. Ele podia pedir isso. Aprenda uma coisa aqui: se você lidera pessoas, se você quer que pessoas aprendam alguma coisa, dê você o exemplo. O que eu aprendo com Jesus é: se eu quero que as pessoas aprendam algo, eu preciso primeiro dar exemplo. Isso serve para todas as áreas. Pai, se você quer que seu filho aprenda alguma coisa boa acerca de você, ele precisa ver o seu exemplo. Se você lidera em qualquer área, seja na igreja ou no seu trabalho, que as pessoas reconheçam você, você precisa ser exemplo naquilo que você faz. Porque a Bíblia vai dizer assim, quando Jesus está pregando ou falando, as pessoas dizem: esse fala como quem tem autoridade. Sabe por quê? Por causa do exemplo. Ele não só falava, ele fazia aquilo que falava. Então as pessoas reconheciam: esse tem autoridade para dizer o que fala. Porque ele mostra com a sua atitude. Então, se a gente quer que as pessoas nos reconheçam, que percebam que a gente tem uma vida de excelência, dê exemplo. Né? Os filhos aprendem mais com os nossos exemplos. Eu não sou pai ainda, né? Não tenho filhos ainda, mas como filho, muitas coisas das quais eu aprendi foi pelo que eu vi meu pai fazer, pelo que eu reconheci daquilo que ele fez, daquilo que ele falou e daquilo que ele fez. Então desenvolvemos uma atitude de humildade. Jesus tinha todo o direito de se arrogar e de se achar o tal, porque ele era o mestre. Para isso ele foi convidado. As pessoas sabiam quem Jesus era. Ele não precisava fazer aquilo. Ele podia simplesmente mandar. Mas ele era exemplo. Para mim, quando eu quero saber alguma coisa, como Jesus se comportaria, eu começo a ler aos evangelhos, porque em toda situação Jesus mostra como ele vai se prontificar em determinada situação. Meu maior exemplo de vida é Jesus. Se eu quero ver alguma coisa, eu quero saber como Jesus se comporta em determinadas situações. Então, para desenvolver, é preciso que a gente desenvolva humildade. O oposto de humildade é soberba e arrogância. Pessoas arrogantes não conseguem conviver bem. O arrogante ou é enfrentado ou é evitado. A gente percebe que se uma pessoa não é humilde, não se mostra humilde, ou se ela é arrogante, duas coisas acontecem com ela. Ela é evitada, né? Ou ela é enfrentada. Porque ninguém suporta uma pessoa arrogante, né? Mas dificilmente, o arrogante ou é enfrentado ou é evitado, mas dificilmente aceito ou suportado. Pessoas humildes são bem mais agradáveis. Por causa disso que as pessoas tinham prazer de ficar perto de Jesus. As pessoas têm prazer de ficar ao seu lado. As pessoas reconhecem que estar perto de você é bom, não só porque você de repente tem algo que lhe possa proporcionar, mas eu digo na qualidade de pessoa. Tem um livro do Caio Fábio, antigo, que é A Crise de Ser e de Ter. Você tem ou você é, né? E
E essa qualidade a gente tem que ter da questão da humildade, de reconhecimento de que nós não somos maiores do que ninguém, né? Outra parte, Jesus ensina o princípio da humildade como necessário ao bom relacionamento entre os irmãos. Isso eu quero ver com você, peço que você abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, 39. Como eu disse, relacionamento com pessoas realmente é difícil. Na igreja, então, às vezes fica mais difícil porque você carrega... as pessoas entendem que, se você é cristão, então você deve ser bem melhor do que as pessoas lá fora. Isso deve ser verdade. Jesus chega a dizer aos discípulos, dizendo às pessoas que a nossa conduta... Ele estava dizendo aos discípulos, as condutas dele tinham que ser melhor do que os fariseus. Os fariseus faziam coisas simplesmente para aparecer. E as nossas condutas devem ser melhores. Então, Mateus capítulo 5, versículo 39. Diz assim: mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Mas se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um soldado estrangeiro forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Essas coisas vai na contramão do que a gente vive hoje. O que Jesus pede de nós, isso é uma prática. Isso a gente deve caminhar para fazer. Não é uma coisa que você já chega e faz, mas é uma coisa que você deve buscar fazer. Não é uma coisa fácil. Ninguém dá outra face para bater, né? Mas o correto é esse, porque senão não é evangelho. O evangelho vai na contramão do mundo, porque o evangelho é morrer para si e viver para Cristo. Senão não é evangelho. Outro ponto é, ele, Jesus, como Senhor e Mestre, deu o maior exemplo de humildade, lavando os pés dos seus discípulos, como a gente disse. Então, esse foi um dos exemplos de Jesus, foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele deu o exemplo de humildade. Como eu disse, ele podia se arrogar, mas simplesmente se humilhou. O apóstolo, escrevendo aos Filipenses, fala do exemplo dado pelo Senhor Jesus. Filipenses 5 a 10. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10. Queria ler também com você. Como eu disse, o nosso maior exemplo é Jesus. Então a gente vai ler alguns versículos que falam dessa humildade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A minha versão, deixa eu explicar, a minha versão, eu estou lendo na tradução linguagem de hoje, então fica um pouco diferente da maioria, acho que a maioria é NVI. Felizmente eu não trouxe a NVI. Diz o seguinte: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo, que Cristo tem. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todo o nome, para que em homenagem ao nome de Jesus,
todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a humildade também traz consigo reconhecimento de Deus. Se você quer ser reconhecido, você precisa se tornar humilde. Mas humilde não é a questão de você, não é questão de posse, de dinheiro, se eu tenho ou não tenho. Humildade são atitudes, são ações. Outra atitude para que a gente veja, para que a gente exerça também, a humildade é tremendamente necessária, como eu disse, para que possamos exercitar também o perdão. Só perdoa quem exerce a humildade. Para reconhecer, até para perdoar e para receber perdão, você precisa ser humilde. Você precisa de humildade para reconhecer, para receber perdão ou dar perdão. É impossível um bom relacionamento num lar ou numa igreja onde não haja prática de perdão. As ofensas afastam as pessoas, o perdão as aproxima. Então, seja em qualquer lugar, seja no lar ou seja na igreja, é preciso haver perdão. Porque fatalmente, meus irmãos, fatalmente, se relacionando com pessoas, a gente se machuca muitas vezes, a gente fala às vezes que não devia, a gente às vezes se machuca, às vezes a gente se fere, e por isso há a questão do perdão. Na família isso acontece com constância, né? Irmãos que desentendem, se alguém não cede, fica difícil. Houve um tempo, uns 2 anos antes da minha mãe falecer, nós fizemos um culto lá em casa, e aí Deus propôs no nosso coração, nós somos 10 irmãos, e nesse dia reunimos todo mundo, fomos para casa dos meus pais, e hoje, né, eu entendo com mais clareza por que da pressa que Deus estava fazendo as coisas, eu não entendia. E naquele dia, o tema foi que a gente expurgasse os nossos erros uns com os outros. Aquela noite foi memorável. A gente expôs um ao outro as nossas falhas, as nossas diferenças. Depois daquele dia, foi diferente. Os nossos relacionamentos foi mais afinco, foi mais claro, mais transparente, porque nós pudemos nos perdoar e ter a humildade de reconhecer que erramos uma vez e agora estávamos nos perdoando. Aquilo para minha mãe ali foi maravilhoso. Para a gente, então, foi como se tirasse um peso de cada um de nós. Apesar de ser irmãos, havia as suas diferenças. Então, Deus tinha pressa de tratar conosco, mas para tratar conosco precisávamos que nós nos perdoássemos, né? Quem sabe você precisa fazer esse expurgo dentro da sua casa, alguém reconhecer os seus erros, e de repente não tenha erro nenhum, mas reconhecer que não tenha dado tanta atenção, e aí o outro reconhecer que ele é importante para você. Mas a arrogância não deixa que isso aconteça. Mas o humilde reconhece que precisa do outro. Um outro ponto para a gente desenvolver esse relacionamento é cultive a autoestima. Como está a sua autoestima? Baixa? Como é que você se vê? Como é que você se reconhece? Como é que você se olha? O amor ao próximo é essencial para ter um bom relacionamento. É a única possibilidade para convivermos bem. Mas não podemos amar de fato ao próximo sem amor por nós mesmos. Se você não tem amor pela sua própria vida, de fato, fica difícil dizer e mostrar que ama o outro. Então a gente precisa também reconhecer o amor por nós mesmos, pela sua própria vida. Não é aquele amor egocêntrico de você mesmo,
mas é o amor de se cuidar da sua vida, que você se ama, se cuida, e por cuidar de si mesmo, quer cuidar do outro. A autoestima é o amor que uma pessoa tem para consigo mesmo. Significa que temos alta consideração por nós mesmos e que nos aceitamos a nós mesmos. Há pessoas que dizem constantemente, eu não presto para nada. Comigo tudo dá errado. Sou mesmo uma pessoa infeliz. É a pessoa que tem uma baixa estima, ou uma baixa autoestima, né? Que já não se reconhece mais, ou fica num lamento só, numa tristeza só. Essa pessoa fica difícil dela transmitir qualquer amor para outra pessoa, ou qualquer cuidado para outra pessoa. O cristão deve lembrar-se de que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que todas as coisas criadas por Deus são boas. No dia em que você se sentir indigno, com uma baixa estima lá embaixo, lembre de uma coisa. Em Gênesis, Jesus disse, quando ele terminou de fazer tudo, quando terminou de fazer o homem, ele disse, isto é muito bom. Você é a melhor coisa da criatura que Deus fez. Em relação à natureza, aos astros, tudo, você é o melhor que Deus fez. Deus olhou para aquilo que ele fez e disse, isso é bom demais. No dia em que você se sentir mal, olhe para isso. Se Deus achou algo bom em você, então não ache as coisas mais em você. Se sinta bem com Deus. Se ninguém mais reconhece alguma coisa boa, o Criador reconhece que você foi o melhor que Ele fez. Devemos nos lembrar e nos apropriar da graça de Deus, que vem de Cristo e é suficiente para remover a nossa indignidade. A graça de Deus, quando a pessoa está com uma estima lá embaixo, uma autoestima lá embaixo, ela se acha não digna de merecer qualquer coisa. E a graça de Deus não depende do que você faz ou faça, ou do que você tenha. A graça de Deus, ela é sobre você, por misericórdia e graça dele. Porque a graça em si, como a gente bem sabe, ela não depende do que eu faço. Ela não merece, ela não é merecedora de nós por causa de alguma coisa que a gente possa fazer. É graça, é favor imerecido, como a gente gosta de dizer. Não depende de nós, não depende do meu esforço, não depende dos meus lindos olhos, não depende de nada, depende da bondade de Deus, porque prove a Ele amar você. Uma pessoa que cultiva adequadamente a sua autoestima está liberta dos maiores obstáculos a um bom relacionamento com o próximo. Essa pessoa é livre do ciúme, que altamente é destrutivo. Tiago declara, Tiago capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque aonde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra da carne. O ciúme é destrutivo e essas obras da carne são destrutivas. Terceiro ponto, para que a gente desenvolva um relacionamento com o próximo. Aceite as pessoas como são. É difícil, às vezes, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Às vezes, num grupo, a gente quer mudar as pessoas. As pessoas não podiam ser assim. A gente quer formar ou colocar ela numa forma do jeito que a gente quer. Às vezes acontece com os pais, né? Os pais querem formar os filhos em determinadas coisas. Claro que é responsável dos pais ensinar, instruir aos filhos. Claro, isso é. Mas a gente precisa entender a identidade de cada um. Não dá para você colocar as pessoas do jeito que você quer. Cada um tem a sua identidade. E para que a gente conviva bem, a gente precisa entender e aceitar as pessoas como elas são. Para conviver bem com as pessoas é fundamental desenvolver uma atitude de aceitação, no sentido do jeito da pessoa, de como ela é. Porque quem vai mudar essa pessoa é o próprio Jesus. Não somos nós, né? A gente que
evangeliza na rua, você mesmo que fala com as pessoas na rua, quem vai transformar aquelas pessoas são Jesus. A palavra que você solta em relação a Deus, é ela que vai mudar. Não somos nós que vamos firmar para ela, chatear, aborrecê-la do que a gente acredita, como ela tem que ser, que vai mudar. Ela não muda nunca pelo nosso esforço. Ela muda quando ela reconhece que determinadas ações são erradas, né? Ou do modo como ela se comporta, às vezes pode ser errado. Ou às vezes é o jeito dela mesmo. Não é nem errado, às vezes é o jeito que cada um tem. Jesus aceitou as pessoas que a sociedade rejeitava, conviveu com elas, transformou as suas vidas e restaurou sua dignidade. Aquelas para as quais a sociedade rejeitava, Jesus a aceitou. Mas aí é uma grande diferença aqui. Não é que quando a pessoa chega para Jesus, e aí a passagem que eu coloquei ali para pensar era da prostituta que a sociedade havia rejeitado. Jesus a aceitou, mas mudou a sua vida. Jesus não a rejeitou como a sociedade a rejeitava. Jesus, na verdade, não rejeita ninguém. Mas se você vai andar com Jesus, acredite, você vai ter que mudar. Não tem como. Se você não quer mudar, não ande com Jesus. Mas se você quer mudar, então ande com Jesus. Jesus fez a proposta que Jesus fez para aquela mulher depois. Vá e não peques mais, né? Mas se aquela mulher quisesse andar com Jesus, ela tinha que mudar. Então, mas é preciso aceitar o outro. Evitemos criticar e condenar as pessoas. É melhor valorizá-las com elogio pelo que elas têm de bom. Tente encontrar nas pessoas algo de bom. Não é possível que determinadas pessoas, mas aquela pessoa é muito chata. O Gilson é chato demais. Será que encontra alguma coisa boa nele? Tente encontrar. De repente encontre. Minha esposa, eu acho que vai encontrar alguma coisa de bom, né? Mas é sempre bom a gente ver o outro lado. Não estou dizendo que você vai ignorar, que nós vamos ignorar. O que a Bíblia pede não é que você ignore o erro das pessoas. É que você tente encontrar algo bom para se relacionar com as pessoas. Porque relacionamento, como eu disse no começo, é difícil. Se você só olhar o lado ruim das pessoas, aí vai ficar difícil mesmo. Mas tente encontrar algo bom, elogie algo que ela faça. Por dizer, você já elogiou alguém hoje nessa noite? Já percebeu o que de bom ela tem? Se não fez, faça isso. Encontre um momento e elogie essa pessoa. Quarta atitude que a gente pode ter para o desenvolvimento com a pessoa. Eu não posso perder a hora. Mantenha uma atitude de flexibilidade diante das pessoas. Ser flexíveis. Você não pode ser rígido. Tem que ser o que você quer, do jeito que você quer, do modo e hora como você quer. Não é assim. Não pode ser assim. As atitudes de flexibilidade é fundamental para o bom relacionamento entre as pessoas. Não tem como. Senão você vai ficar no cabo de guerra enorme, né? Tem coisas realmente que não pode ser cedida, mas sempre a gente encontra um meio termo de coisas que pode realmente ser cedida. Isso é fatal para o casamento. Se a gente fica num casamento, num campo de guerra, uma hora a coisa arrebenta. Aí vai um para o lado e cada um e o outro vai para o outro lado. Mas tem que haver, isso aqui a gente sabe, tem que haver flexibilidade. Se você quer relacionar com pessoas, seja flexível. Tem pessoas que querem colocar só a sua ideia, é a minha, é eu que sei. Não, seja flexível, tente entender o outro. Um marido flexível é aquele que é capaz de se modificar para se adaptar às mudanças que a esposa experimenta através dos anos. E aí a gente tem que perceber que a esposa foi mudando, algumas coisas foram mudando, e você tem que ser flexível em algumas coisas, né? Então, a gente tem que entender isso. Um pai flexível é aquele que sabe se modificar para se relacionar de uma forma diferente com os filhos que vão crescendo. Isso aí é para os pais, né? A gente tem que entender a fase que os filhos vêm passando, né? Também não pode ser aquele pai que topa tudo.
Ou pai que, às vezes, a minha vem colocando aí como pai amigo, mas não o pai amigo que o pai... quer dizer, não é nem pai, é só amigo. O filho quase dá na cara do pai, diz o que o pai tem que fazer, aí não é pai. Não é, a gente não está falando dessa flexibilidade, né? Flexibilidade de entender a fase que os filhos vão crescendo e quais são as suas necessidades. O que você pode ou não ceder. O apóstolo Paulo soube muito bem ser flexível. Paulo era uma pessoa que, apesar, por ser instruído, e ele vai dizer, olha, eu sentei-me aos pés de Gamaliel. Quando ele queria se gloriar de alguma coisa em relação às pessoas, Paulo não fazia assim para se gloriar, mas quando ele queria mostrar alguma coisa, quando as pessoas queriam desmerecer o seu ministério, de onde ele vinha, com quem ele tinha aprendido, ele falou assim, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Deixa eu abrir entre parênteses aqui. Eu tenho o maior prazer de estar aprendendo aos pés do pastor Gilmar. Olha, se um dia eu chegar lá, pastor, misericórdia, glória a Deus. Porque, uma vez, porque isso é verdade. Pastor Gilmar é uma pessoa que domina muito bem a palavra. É um homem formado em letras. Eu amo ler, estudar português, eu gosto, não sou bom em português, mas admiro e gosto. A única coisa que eu tive publicado uma vez foi uma redação que foi para onde? Para a ABL, ali para os Imortais, foi publicado o livro, entre os 100 melhores na época que eu estudava, no Rio de Janeiro, da Escola do Rio de Janeiro, aí foi publicado, aí foi para a ABL, os Imortais iam escolher as 100 melhores entre todas no Rio de Janeiro, e a minha está lá, publicada no livro, só isso, glória a Deus. Mas só para mim, então, Paulo gostava de dizer isso, né? Que aprendia. E Paulo é uma pessoa flexível. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 9, 19, não vou pedir para você abrir, mas se quiser abrir, só para a gente ganhar tempo, que já estamos em 8h20, não, 8h02. E 1 Coríntios 9, 19 e 22 diz assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O que Paulo estava querendo dizer? Que ele era flexível, que ele era uma pessoa que entendia os modos como ele tinha que se comportar com determinadas pessoas para ganhar essas determinadas pessoas. Ele não era uma pessoa que, daquilo que ele aprendeu, tinha que ser aquilo do jeito que ele queria. Ele aprendeu a observar e saber como lidar com pessoas, para poder transmitir o Evangelho. Olha aqui, para mim. Se você quer transmitir o Evangelho com excelência, com eficácia, você precisa entender pessoas. É preciso que você entenda cada pessoa, para que você possa transmitir com qualidade o Evangelho. Porque senão você perde a oportunidade de falar de pessoas. Às vezes eu tenho visto pessoas, de um modo arrogante, querer transmitir, até no curso realmente que eu faço, eu vejo pessoas lá querendo ser arrogantes, não sabendo ser flexível para conversar com pessoas. Elas entendem de que tem que empurrar do modo dela o Evangelho. O Evangelho não é empurrado. A Bíblia diz que é dado de graça a quem quiser receber. E a gente tem que aprender a dar esse Evangelho, a oportunidade que elas recebam o Evangelho. Amém? Último tópico. Perdão, não é último não, ainda tem mais um. A gente está chegando no fim. Viva com honestidade e sinceridade. Se nós queremos, se eu quero ter um bom relacionamento com pessoas, é preciso que eu desenvolva com elas e viva com honestidade e sinceridade. Uma pessoa honesta é alguém que não está dividido entre si mesmo. A pessoa sincera é sem cera. Isto é, não usa máscara. Ela não tem cera. Ela não usa máscara. Ela é ela mesma.
ela é aqui na igreja, ela é lá fora, ela é ela mesma em qualquer lugar. Ela usa de sinceridade para com as pessoas. É uma pessoa autêntica que não tenta aparecer aquilo que não é. É transparente em suas relações. Filipenses capítulo 14, versículo 15 diz o seguinte: façam tudo sem queixa nem discussão, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Ou seja, para fazer tudo isso, você precisa ser uma pessoa transparente, sincera, para que as pessoas possam reconhecer isso. O último tópico, para que se a gente quer manter um relacionamento com o próximo, volto só para a gente frisar. É preciso desenvolver uma atitude de humildade. É preciso que cultive uma autoestima. E é preciso que aceite as pessoas como elas são. E é preciso que se mantenha uma atitude de flexibilidade diante das pessoas. É preciso que viva com honestidade e sinceridade. Por último, é preciso que se obedeça à lei áurea. E qual é essa lei áurea? Está em Mateus capítulo 7, 12. Aí eu peço que você abra. Enquanto você abre, eu vou ler. Mateus capítulo 7, versículo 12. Esta é uma das leis, ou da lei áurea, pelo menos posto assim por mim. Portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazê-los também a vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, qual é a lei áurea? Se você quer que alguém, tudo que você querer que a pessoa faça, faça você também. No Sermão do Monte, Jesus se mostrou preocupado com os relacionamentos das pessoas no reino de Deus. Proferiu inúmeros preceitos e orientações em relação ao assunto. Mas na passagem acima referida, Jesus nos traz aquilo que ficou conhecido como regra de ouro no relacionamento. Sabendo que gostaríamos de ser tratados com bondade, justiça e honestidade, respeito, consideração, lealdade e tolerância. Dessa devemos tratar as outras pessoas. Esta é a lei áurea dos relacionamentos entre os filhos de Deus. Peçamos a ajuda de Deus para que possamos segui-la. Então, se nós queremos, como você quer ser tratado, querido? Como é que você trata os outros? Se você quer ser tratado bem, se você quer receber elogio, elogie. Se você quer receber bondade, seja bondoso. Se você quer tolerância, tolere, seja tolerante. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam tolerantes conosco, sejam pacientes conosco. E muitas vezes a gente não tem paciência, e às vezes não quer tolerar, às vezes as pessoas. E a Bíblia vai dizer, suportai-vos um aos outros. E aí fica, como é que a gente está tratando o próximo? A gente é que está na igreja, mas isso serve lá para fora, porque é para onde a gente tem que resplandecer. Como é que você está se relacionando com os entes da sua família? Qual é o seu relacionamento com eles? Ele vê em mim e em você uma vida de excelência? Ele vê exemplos que pode dizer, esse rapaz, essa pessoa, ela realmente vive o que diz. Essas atitudes falam de vida de excelência. Vida de excelência também é aprender a relacionar-se com os outros. Concluo. O nosso sucesso e possibilidade de crescimento como discípulo de Jesus Cristo, no lar, na igreja, no trabalho, na escola, na vida de modo geral,
dependerá de termos um bom relacionamento com as pessoas. Cristão deve manter um bom relacionamento, não apenas com os seus, mas também com os de fora. Enfim, uma boa família, uma boa igreja, é aquela em que os membros sabem desenvolver relacionamentos sadios. Você quer relacionamentos sadios? Aprendemos a nos relacionar. A Bíblia diz que seríamos conhecidos, querido, pelo amor, ou seja, pelo relacionamento. As pessoas só nos reconhecem como discípulo pelo aquilo em que elas veem de nós, como nós nos relacionamos. Isso depende. Como é que você quer ser conhecido? Né? Se você quer ser conhecido como discípulo de Jesus, mantenhamos o nosso relacionamento. Né? Eu não sei como é estar lá na sua casa, mas quero orar por você. Não sei como está dentro do seu lar, se no seu lar há um bom relacionamento, mas quero pedir ao teu favor, em relação à sua casa, em relação à sua vida, em relação, quem sabe, ao seu trabalho, relacionamento lá, mas principalmente na sua casa. Se o relacionamento na sua casa não vão bem, eu creio em Deus, como a gente anda profetizando aqui em 2013, esse ano será um ano maravilhoso de relacionamento na sua casa, querido. Nem que for preciso para que aconteça como aconteceu comigo, seja preciso se expor, se dizer o que vai incomodando um ao outro. Mas eu quero que Deus abençoe seus relacionamentos, querido. E que aonde você passar, as pessoas reconheçam que você realmente é discípulo do Mestre. Por causa de quê? Não só pelo aquilo que você fala, mas pelo teu exemplo, pelo meu exemplo. Amém? Vamos ficar de pé aqui. Temos aqui algum tempo, quero orar com você. Se você tem tendo dificuldades no seu lar, de relacionamento, quero orar por você. Quero chamar você aqui à frente, se assim você sentir à vontade. Quero orar por você. Se essa é a sua questão, se esse é o seu problema, querido, fique à vontade. Nós vamos orar. Vamos orar junto. Vou pedir ao pastor Gilmar para orar com a gente. Se você diz, Gilson, lá em casa está difícil. Olha, eu desejo muito que muitas coisas sejam mudadas. A convivência está quase que insuportável. A gente somos irmãos, às vezes marido, esposa, mas a gente entra, mas não consegue se falar. Um entra, o outro tem que sair. Eu creio que Deus vai mudar isso, querido, na sua vida.